The very important one would probably be the accession of Montenegro into the EU, because the EU now, especially after the Russian aggression in Ukraine, needs this successful story that would really show to the rest of the candidate countries that the accession is alive. And I think that story can be indeed Montenegro. So whenever I speak about this, I always say that the accession of Montenegro is much bigger story than Montenegro itself. O alargamento da União Europeia aos Balcãs Ocidentais é um tema antigo, com avanços e recuos e muita frustração à mistura, principalmente para as populações que veem a adesão como um caminho para um maior desenvolvimento económico, social, político, um garante dos seus direitos, uma esperança de maior integração com o Ocidente e continuam a ser deixados à margem, ano após ano, enquanto Bruxelas discute os méritos de cada candidato. E a chegada da guerra à Ucrânia vai incluir mais 3 países nessa rota: Moldova, Geórgia e a própria Ucrânia. No som de abertura deste episódio, ouvimos o presidente do Montenegro, Jakov Milatovic, numa entrevista ao canal alemão Deutsche Welle, onde ele diz precisamente que a UE precisa de continuar a agregar estes pequenos países e a mostrar que é uma história de sucesso global. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. O meu nome é Ana França, sou jornalista dessa mesma secção e hoje vamos ter connosco o Hélder Gomes, meu companheiro aqui no Internacional e que esteve recentemente em reportagem em Tirana, capital da Albânia, um dos candidatos à adesão, como sabemos. Olá, Hélder. Olá, Ana. E Marta Muksnik, analista de política externa da UE no International Crisis Group, onde foca a sua investigação precisamente em questões do alargamento. Olá, Marta. Olá. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Começo por ti, Hélder. Eu estive em Tirana há 2 anos e uma das coisas mais óbvias que eu notei era a quantidade de bandeiras da UE por todo o lado, nos edifícios oficiais, como acontece normalmente em França ou aqui, que somos realmente países da UE, e também nas lojas, nas casas das pessoas, até nos carros, nas mochilas dos estudantes, aqueles emblemas. Notaste assim um europeísmo tão exacerbado, uma vontade tão óbvia de se juntarem à UE? Ou isto das bandeiras é um pouco aquela coisa das generalizações fáceis, não é? Tu vais a um país e vês uma coisa e generalizas. Então, por partes, não penso que este europeísmo exacerbado, ou melhor, militante, de que se fala entre os albaneses seja algo exagerado. Em sucessivos barómetros, os albaneses surgem a demonstrar um apoio, uma vontade de aderir ao projeto europeu na ordem dos 90% e como estando até na linha da frente desse sentimento naquela região. É preciso lembrar que dos 7 países dos Balcãs Ocidentais, só a Croácia faz parte da União, aderiu em 2013, os outros estão em fases distintas do processo. Tens a Macedónia do Norte, Montenegro, a Sérvia e a própria Albânia na fase das negociações. A Bósnia-Herzegovina tem o estatuto de candidato desde 2022 e o Kosovo, de que também se fala bastante, é um caso muito particular, porque é um candidato potencial à adesão, fez o pedido há 2 anos, mas não é reconhecido nem pela Sérvia, nem por alguns países da UE também, não é? 5 Estados-membros da União Europeia: Chipre, Eslováquia, Espanha, Grécia e Roménia. Portanto, há logo aí uma situação de partida muito difícil de resolver. A Albânia, em concreto, apresentou o pedido de adesão em 2009, foi-lhe concedido o estatuto de país candidato em 2014, portanto há exatamente 10 anos. O processo foi-se arrastando e em outubro, numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro Edi Rama, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou precisamente em Tirana que os progressos feitos no processo de adesão do país iriam valer à Albânia mais 920 milhões de euros de investimento europeu. Mas é importante referir que estes fundos
estão condicionados ao cumprimento das obrigações da Albânia enquanto candidata à adesão, um pouco à semelhança do que acontece com o PRR. Nós mas falámos, ainda tem alguns problemas ainda, não é? Há alguns problemas. A comitiva portuguesa, nós éramos cerca de dezena e meia entre jornalistas e repórteres de imagem, que também o são, jornalistas, e falámos com várias pessoas, incluindo o embaixador da União Europeia na Albânia, que reconheceu que ainda há muito a fazer, mas que sublinhou também que a Albânia já deu alguns passos notáveis. Na mesma linha, Edi Rama, o primeiro-ministro, que governa a Albânia há 11 anos e lidera o Partido Socialista, que é um Partido Socialista bastante sui generis, desde 2005, ele próprio admite que o país não está pronto para entrar hoje, mas diz que tem um plano para a Albânia terminar o seu trabalho até 2028. Isso significa, e vai um bocadinho ao encontro da tua pergunta, cumprir uma série de requisitos, como o respeito pelo Estado de Direito e o combate à corrupção e à criminalidade organizada, que é um problema, de facto, na Albânia. A Albânia perdeu muito tempo, isto nas palavras do embaixador da UE, mas agora sente-se um impulso, à medida que a meta definida, mas não definitiva para a adesão, sente-se um impulso, um desejo de avançar. E ele, o embaixador, portanto o diplomata, diz que a União Europeia está focada em assegurar que esse impulso não acontece com prejuízo da transparência. Se me permitires, só voltando claro. às bandeiras, não penso nada que seja uma generalização fácil, mesmo com a ressalva de que estivemos apenas em Tirana, a capital, separados por 2 anos. E na praia. No teu caso. Sim, não no teu. Mas eu diria que no resto da Albânia a vontade de pertença à União Europeia será semelhante, pelo menos é o que apontam os barómetros, e depois a população a viver no país, a diáspora, é outra coisa, é outra história, anda pelos 2,5 milhões de habitantes, ou seja, um quarto da população a viver em Portugal. O que se sente, e isso pode parecer paradoxal, mas acaba por ser compreensível, é que ao mesmo tempo que lideram na vontade de aderir à União Europeia, os albaneses também se sentem excluídos do processo e aí entram numa certa dormência, num certo alheamento. Claro. E isso foi-nos dito não só de viva voz por albaneses na rua, mas também por organizações da sociedade civil, por uma deputada do Partido Democrático, que é a maior força da oposição, um partido de centro-direita. Queixam-se disso, da sociedade civil estar a ser ignorada, não estar a ser envolvida consultada, no processo, exatamente. Como se as decisões chegassem a eles, mas já consumadas, não é? É, exatamente. E esta deputada do Partido Democrático, que é também a presidente da Comissão Parlamentar da Integração Europeia, no Parlamento da Albânia, diz que a responsabilidade é do primeiro-ministro, apontou o dedo a Edi Rama, dizendo que este processo tem sido muito político, muito elitista e tem de tornar-se nacional e envolver, no fundo, as pessoas. Marta, eu sei que a sua pesquisa recente tem-se debruçado mais nos problemas que a Ucrânia, a Geórgia e a Moldova podem ter para neste caminho à adesão, mas gostava de perguntar se quer acrescentar alguma coisa a isto que o Hélder disse e também se de alguma forma existem problemas comuns a estes países que estão há tanto tempo à espera. Macedónia do Norte, Sérvia, Montenegro, os 3 iniciaram o processo entre 2008 e 2009. O que é que os mantém em linha de espera há tanto tempo? Enfim, eu acho que há uma série de questões, não é? Por um lado, é verdade que estes países, muitos deles já estão na lista de espera já há bastante tempo. A Macedónia do Norte então já fez o pedido de adesão há quase 20 anos e encontra-se ainda na linha de espera, e tem sido um processo extremamente demorado, muito frustrante para os países, claro, e também para as populações, não é? Como também já a Ana e o Hélder já falaram, há uma discrepância grande também entre um bocado o discurso europeu e também aquilo que sentem as pessoas
Lá, não é? Na rua, claro, sim, na rua. claro. E eu esta semana estive aqui em Bruxelas numa sessão com uma pessoa que eu conheço da Macedónia do Norte, que é um dos grandes impulsionadores da questão da adesão e do alargamento e que tem dedicado toda a sua vida como investigador a este tema. E ele olha para os países, para os novos candidatos no leste europeu, Ucrânia, Moldávia e Geórgia, e diz: eu vejo neles aquilo que nós, aquele entusiasmo que nós tínhamos há 20 anos atrás, é o que eu vejo também nos ucranianos e nos moldavos e na Geórgia, e temo um bocadinho por esta questão de gestão de expectativas. E esse entusiasmo foi-se... Porque esse entusiasmo foi-se esmorecendo. Aliás, um grande debate também em Bruxelas, mas também nos países dos Balcãs Ocidentais, e eu também, quando viajei para lá, era um bocado essa sensação, era este tema do alargamento está um bocado a perder a sua credibilidade, a própria União Europeia está a perder um bocadinho a sua credibilidade quando, no fundo, ao manter este processo em banho-maria, não é? Entre aspas, vá. Fala-se muito estão in the waiting room, na sala de espera. Na sala de espera, mas a responsabilidade é partilhada. Claro, quer dizer, sim, imagino que sim. Há muitos problemas nos Balcãs Ocidentais, alguns já foram identificados, nomeadamente o facto dos próprios países terem bastantes dificuldades em cumprirem com os critérios e as reformas necessárias exigidas pelos critérios de Copenhague e pela União Europeia no que diz respeito, como disse o Helder, ao respeito pelo Estado de Direito, liberdade dos média, combate à corrupção. Diria então que esses são os temas que são se calhar mais difíceis de resolver. São temas difíceis, mas há outros problemas. Há também uma ambivalência por parte da União Europeia, uma certa hesitação. Eu não sei até que ponto é que há mesmo um consenso a nível europeu entre os 27 Estados-membros em querer avançar com o alargamento. Há também os conflitos e as disputas bilaterais e territoriais. Portanto, foi falado também no exemplo da Sérvia e do Kosovo, que é o exemplo, não é? Como é que o Kosovo alguma vez pode entrar se 5 Estados-membros são non-recognizers, não reconhecem a soberania do Kosovo, entre aspas, e esta falta de normalização de relações entre a Sérvia e o Kosovo. O capítulo de adesão das negociações 35 é o Chapter 35, o capítulo 35 é precisamente difícil de progredir sem haver normalização de relações. A questão da fragmentação da Bósnia, portanto, também há a questão dos conflitos, que aliás é o tema sobre o qual eu me debruço mais. Sim. No que diz respeito também à Ucrânia, Geórgia e Moldávia. Claro. Portanto, que tem literalmente ocupação russa, 2 desses países. Exatamente, portanto, acho que a responsabilidade é partilhada, como disse, ambivalência dos Estados-membros e da própria União Europeia em relação ao projeto do alargamento. Acho que é uma questão que não está inteiramente resolvida, obviamente. Dificuldades dos países candidatos em cumprirem uma série de critérios muito exigentes e depois também a questão dos conflitos, que é fundamental. No som da abertura deste episódio, nós ouvimos precisamente o presidente do Montenegro a dizer que desde a invasão da Ucrânia a UE precisa ainda mais destes pequenos países, destas pequenas histórias de sucesso. E eu queria explorar uma coisa que disse, Marta. Este ato tem feito surgir talvez movimentos menos alinhados com a UE, mais desconfiados das intenções dos Estados-membros, como dizia, por não haver uma progressão tangível ou um calendário de adesão que as pessoas possam realmente acreditar, cria um pouco de espaço para essa desacreditação, não é? Da própria UE. Sim, nos países candidatos certamente há esse sentimento de frustração e no fundo já não sabemos se isto vai mesmo andar para a frente, portanto se calhar temos que começar a repensar o nosso posicionamento. Pois, a questão é essa. Geoestratégico também entre a União Europeia e o leste europeu, embora
Eu acho que nos Balcãs ainda há muito essa, quer dizer, ainda há muito essa aspiração, esse desejo, não é? De aderir à União Europeia, embora também haja influência ainda que mais indireta nos Balcãs Ocidentais, influência russa, não é? Vê-se também isso na Sérvia e na Bósnia e Herzegovina, na República Srpska. Portanto, também, embora essa seja para mim a grande diferença do alargamento dos Balcãs para o novo alargamento é precisamente a questão da guerra na Ucrânia e da influência russa e, no fundo, a União Europeia está a alargar a promessa de adesão a estes 3 novos países que estão sob grande influência russa e estão, no fundo, num contexto de guerra, que eu acho que muda muito aqui o debate sobre o alargamento. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre isso, vou só perguntar ao Hélder também, notas que estas exigências da UE podem causar um certo cansaço nas pessoas, mais uma linha, mais um projeto, mais uma coisa para concluir e depois nunca chegam a de facto aderir e receber os fundos e poder viajar no espaço Schengen e tudo isso que as pessoas querem. Cansaço sim, procura de aliados como a Rússia, não. Isto pelo menos na Albânia. Na Sérvia, por exemplo, não restam grandes dúvidas de que esse risco existe e acho que neste momento até é já mais do que um risco. Na Albânia, assim, naturalmente não ponho as minhas mãos no fogo, mas eu vejo como muito difícil uma aproximação a Moscovo, por razões históricas, evidentemente, mas também pela emigração. Tens muitos albaneses a sair do país e na sua maioria é para a Europa Ocidental que vão, não é para leste. E depois há um outro ponto de que gostava de falar a propósito do cansaço, que é a liberdade de imprensa. Isto pode parecer difícil de unir as pontas, mas eu vou tentar. Tu tens canais de televisão e portais de notícias às dezenas, para uma população que, como eu disse, são é de 2 milhões de pessoas, e meio. Exatamente. Mas muitos deles limitam-se a replicar conteúdos uns dos outros e nós tivemos uma conversa bastante aberta com um trio de jornalistas albaneses que relataram à comitiva portuguesa os constrangimentos no exercício da profissão, não é? E acusaram o primeiro-ministro, que aliás tem um canal com as suas iniciais, é a RTV, portanto é Edirama TV, de monopolizar o panorama audiovisual. Ainda assim, as pressões a que estão sujeitos os jornalistas, como telefonemas de membros do governo logo após a emissão de peças televisivas, na opinião deles não deverão ser um fator impeditivo da adesão do país à União Europeia, porque, e isto foi colocado de uma forma tão cristalina por um dos jornalistas albaneses, que eu vou citar diretamente, que é: quando se mata a mensagem, não é preciso matar o jornalista. Não é preciso matar o mensageiro, não é? Pronto, e sem jornalistas mortos pode sempre dizer-se que há liberdade de imprensa, portanto segue-se então para a adesão, e esta questão da liberdade de imprensa não será, que faz parte também dos critérios de Copenhaga para a adesão, não será um entrave. Mas eu acho que este é um fator a juntar à apatia dos albaneses, que mais uma vez, apesar de seguirem no pelotão da frente na vontade de adesão, também se foram deixando cair num certo desânimo, cansaço, encolher de ombros, porque estão afastados do processo que se arrasta há muito tempo. E aí depende de quando se iniciou o cronómetro. Há 15 anos, se considerarmos a data do pedido de adesão, há uma década, se considerarmos o ano em que foi concedido à Albânia o Estatuto de País Candidato. Agora, a tal dormência dos albaneses também se explicará por este estado de saúde dos média, que eu diria que... Lá está, é o que as pessoas consomem, não é? É aquilo que as pessoas leem, é como se informam. E os médias estão ligados na Albânia à máquina, ou de mão estendida ao poder, ou pior, nas mãos do poder. Aí as pessoas, vamos lá ver, as pessoas não são estúpidas e percebem que estão a ser manipuladas, e estando a ser manipuladas acabam por se desinteressar do processo. E depois, só para terminar este ponto, porque eu acho que isto foi uma coisa muito, 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 muito batida, fala-se muito de como a Albânia está preparada, ou muito, muito perto disso, para entrar na União Europeia, e de como é a União Europeia que tem de se preparar para receber a Albânia. E o Conselho Europeu, portanto os chefes de Estado ou de Governo
dos países membros e os seus humores, os humores de cada um destes países, em determinado momento foram sempre os mais visados. Olha, a começar pelo primeiro-ministro, que se queixa de a Albânia se ter tornado no passado e continuar a tornar-se o bode expiatório, a ovelha negra de um ou de outro país. A deputada da oposição com que falámos, que diz que neste longo processo de espera os albaneses decidiram ir à Europa em vez de ser a Europa a ir ter com eles. E também uma posição muito interessante de um jovem albanês, nascido no leste da Albânia, muito próximo da fronteira com a Macedónia, que entretanto se mudou e estudou fora, portanto França, Alemanha e tudo mais, e que agora voltou a Tirana, ao seu país, e está a estudar no College of Europe, que é uma instituição de ensino pós-universitário financiada pela Comissão Europeia. Tens uma em Bruges, na Bélgica, tens outra em Varsóvia, na Polónia, e o campus em Tirana abriu no ano passado. E este jovem albanês defende o fim do poder de veto dos Estados-membros. Certo. Porque se queixa que através deste instrumento os Estados-membros podem e têm feito parar todo o processo. É uma protelação infinita, não é? Claro. Precisamente. Que é o que vai acontecer ao Kosovo, muito provavelmente. Com certeza, o Kosovo ainda nesta lista não é? Claro. Ainda há vários outros para serem vetados antes do Kosovo. Marta, passemos então aos 3 países que têm acompanhado. Recentemente tivemos eleições na Geórgia em que o referendo à UE ganhou por uma margem da espessura assim de uma folha de papel. Mas durante todo o ano vimos protestos na Geórgia precisamente a favor da UE, como os tumultos na Geórgia, que tem um governo alinhado com Moscou, ou pelo menos um governo que reproduz algumas das grandes parangonas de Moscou, e uma presidente muito europeísta, portanto é assim uma espécie de mistura um pouco estranha. Os problemas que têm acontecido na Geórgia podem pôr em causa o processo de adesão. Há uma pequena questão, não é? Quer dizer, pequenina, que é haver tropas russas no território, que ocupam 20% do país, tal como na Ucrânia. Mas apesar disso, parece que nós falamos de Geórgia e da Ucrânia. É muito interessante porque falamos da adesão destes países à UE como se a guerra fosse uma coisa, como é que eu ia dizer, incluída no processo, ou é vida, ou está lá atrás. E no entanto não é? Estes países têm, está em guerra aberta e outro tem uma presença de 1500 tropas russas no território. Portanto, como é que se conjuga a Marta dizia, este grande entusiasmo destes países em aderir à União Europeia quando eles têm guerras ou presença de tropas estrangeiras no país? Tropas estrangeiras que são inimigas da UE, não é? Sim, exatamente. Isso sim, para mim é uma questão muito importante, mas há 2 questões diferentes em relação quer dizer, acabam por se influenciar mutuamente, mas são 2 questões diferentes. Uma é o retrocesso democrático na Geórgia e a adoção destes pacotes legislativos que são em tudo contrários aos critérios exigidos pela União Europeia, não é? Isso é uma questão do governo, como disse, e do partido Georgian Dream, que está no poder, e que, portanto, a Geórgia recebeu o estatuto de candidato há cerca de 1 ano atrás, portanto, acho que foi em dezembro de 2023, e quando recebeu esse estatuto de candidato tinha a obrigação de cumprir com 9 metas, ou progredir nessas 9 metas, dessas 9 metas que dizem respeito precisamente ao Estado de Direito, à liberdade de imprensa, a proteção do espaço cívico, não é? E das organizações da sociedade civil, enfim, entre muitas outras. E no fundo o que é que aconteceu logo a seguir foi a adoção dessa legislação que é a Foreign Agents Legislation, portanto a legislação contra agentes externos. Não sei como é que se diz em português. É isso mesmo. É isso. Que no fundo faz um cerco muito maior às atividades e às operações das organizações da sociedade civil na Geórgia. E depois também há a legislação de proteção de menores e valores da família, que no fundo é mais conhecido como a lei anti-LGBT.
Exato. E portanto, isso é o processo. E agora, quando se fala na Geórgia, fala-se sobretudo agora no congelamento do processo de adesão, precisamente em sequência desta série de pacotes legislativos que o governo do Georgian Dream tem vindo a adotar. Obviamente, tudo isto coincidiu com as eleições legislativas na Geórgia e, portanto, há muitas pessoas que dizem que, no fundo, isto foram mais campanhas eleitorais para tentar apelar um bocadinho ao eleitorado mais conservador da Geórgia, mas a Geórgia é um país que, precisamente, há esse exemplo de uma população muito pró-europeísta que está mais nascida, enfim, mais nos centros urbanos, mais jovens, e, portanto, houve uma série, todas essas manifestações pró-UE foram na capital, e muita gente jovem, tudo isso, claro. Muita gente jovem, muitas bandeiras, mas foi precisamente em reação à adoção desta legislação que todas as pessoas que são todos os movimentos pró-europeus sabem que é em tudo contrário aos critérios da União Europeia e que sabiam que ia resultar um bocadinho neste processo de congelamento. Portanto, no geral ainda é um processo complicado da Geórgia. É um processo muito mais complicado, processo muito complicado e que está bastante atrás da Moldova, por exemplo, e da Ucrânia, porque tem governos inequivocamente pró-europeus e que isso querem, ajuda, claro. No fundo, sim. Portanto, é uma situação um bocadinho diferente. Mas há uma questão importante, porque é a questão da guerra, no fundo, que também acho que teve um papel muito importante no debate das eleições, não é? E o próprio partido Georgian Dream utilizou muito a questão da guerra da Ucrânia para dividir as pessoas, não é? Para criar polarização, a enviar esta mensagem de nós somos o Partido da Paz, nós temos uma postura mais pragmática, sim, queremos entrar na União Europeia, mas também não queremos antagonizar completamente o Kremlin, houve até teorias da conspiração sobre o Global War Party, no fundo, que são que fala nesta influência externa que no fundo tenta mostrar o Ocidente e a União Europeia como promotores da guerra, promotores da desestabilização. Destabilização, exatamente. E isso é um discurso que se vê um bocado em todo lado, na Europa, não só nestes países, mas também na Hungria, por exemplo. Não é? Orbán tem muito esse discurso também. Mas tudo isto desempenhou um papel muito importante, teve um grande impacto no debate público. Mas a questão, precisamente, da influência russa é essa, não é? Porque também temos nestas populações, nestas sociedades, um segmento da população que é muito russificado, que é conservador e que, de facto, acredita naquela mensagem e acha que, no fundo, se houver algum problema, se houver um avanço das tropas russas, a União Europeia não é a União Europeia que os vai salvar e, portanto, há também esse medo e esse receio legítimo por parte das populações que num contexto de guerra não querem tomar partidos, entre aspas, claro. Não é? São países pequenos, são países com exércitos deficitários, como é que se vão defender, não é? Exato, e a União Europeia, e isso tem sido um bocadinho o meu argumento desde que tenho vindo a colocar estas questões, no fundo, sobre o que é que significa este novo alargamento a leste, com as questões de guerra e paz. O próprio alargamento a estes três países está um bocadinho dependente da capacidade da União Europeia promover segurança a longo prazo para estes três países. E a União Europeia não tem capacidade agora, neste momento, não é? No momento em que falamos, de assegurar essa segurança, porque ainda não tem as capacidades de defesa que se exige. E, portanto, isso não significa que não devemos progredir nas negociações de adesão e do alargamento, mas estas questões têm que ser, ou seja, os Estados-membros têm que pensar nestas questões também em paralelo com as questões do alargamento. As coisas não são indissociáveis, porque o alargamento também está um bocadinho dependente
da autonomia estratégica da União Europeia, sim. E esta questão dos conflitos com influência e tropa russa é uma questão fulcral, porque não é só, pronto, a Ucrânia está em guerra, não é? A Geórgia, como disse, tem 20% do território mais ou menos também. Ocupado contra Na verdade, a Ucrânia. A Ucrânia está assim, e depois também temos a Moldávia com a Transnistria, que tem um conflito também recorrente, que é um conflito, pronto, é um conflito congelado, muito menos aceso, mas que também tem uma questão, também tem tropas russas, não é? E portanto, estas questões eu acho que ainda, ou seja, a União Europeia também tem que progredir em paralelo com a questão da resolução de conflitos e também como é que quer redefinir a sua relação com a Rússia. Pois, o problema é que como é que, é assim, teríamos de, para esses países aderirem à União Europeia, teríamos de necessariamente expulsar as tropas russas? Provavelmente, não é? Ou seja... garantir uma paz, garantir uma paz, um status quo, não sei se é expulsar, porque não sei se isso é possível. Pois, a questão é essa, ficam lá? Os países são da União Europeia e ficam lá as tropas russas? Tem que se chegar a um acordo de paz com a Rússia, pois, claro. De alguma forma que defina em toda a região. Bocadinho... Ou em todos esses países, claro, não é só... Sim, em toda a região, que defina um bocadinho o papel de cada... De cada ator, não é? Eu sei que nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu queria queria-vos pedir aos dois uma resposta mesmo muito, muito curtinha sobre esta questão do alargamento. Todos os países que entraram na União Europeia passaram por isto. Lembro-me perfeitamente quando os países de leste, o Bloco de Leste aderiu, que iam invadir com os imigrantes e com os seus produtos e tudo isso. Portugal passou pela mesma coisa quando aderimos, nós já não nos lembramos disso, mas também havia países que eram contra Portugal aderir porque éramos pobres, porque tinham que nos dar dinheiro, tudo isso. Como é que se pode contrapor um pouco este discurso? Bom, uma forma de o contrapor é muito óbvia, que é, bom, a União Europeia até está a dar-se bem com estes novos países e não tem havido muito problema. Mas como é que se pode combater um pouco este discurso do a Ucrânia vai aniquilar a nossa agricultura, e ainda por cima é um país enorme onde as pessoas vão querer sair de lá depois da guerra e vir para cá trabalhar, apesar disso já ser possível, mas como é que, Hélder, como é que tu venderias a União Europeia a um eurocético do alargamento? Eu acho que a União Europeia tem muita dificuldade em vender-se. Acho que esse, aliás, é o ponto. Tu, quando tiveste, eu lembro-me bem do Conselho Europeu de dezembro do ano passado, portanto está a fazer agora um ano, quando os 27 acordaram abrir as negociações para a adesão da Ucrânia e da Moldova e concederam à Geórgia o estatuto de país candidato. E aí houve muitas críticas e quase uma divisão de águas entre os que consideravam que o alargamento à Ucrânia e a outros vizinhos da Rússia é uma questão existencial para o projeto europeu, e aqueles que diziam que isto manda uma mensagem decepcionante para os países dos Balcãs Ocidentais que estão há muito tempo, claro. Há muito tempo. Claro que em contexto de guerra acelera-se o desejo e o processo de adesão deste trio de antigas repúblicas soviéticas. Mas é importante lembrar, por exemplo, que no início da década de 1990 a adesão dos países dos Balcãs Ocidentais foi precisamente considerada prioritária na sequência da desintegração da Jugoslávia. Óbvio. Portanto, nós temos aqui é muito difícil responder à tua pergunta e há uma certa incapacidade da União Europeia se vender a ela própria, porque são 27 cabeças a pensar e isto para falar apenas do Conselho Europeu, claro. E não irmos também à Comissão Europeia e ao Parlamento. Mas fala-se muito deste precedente injusto, porque agora temos metemos o pé no acelerador para a Ucrânia, a Moldova, não tanto na Geórgia, mas enfim. E o que é que significa isso para os Balcãs Ocidentais? Portanto, sim, acho que há um tratamento especial, há uma espécie de via verde que é aqui aberta, ainda que com alguns buracos na estrada, se me permites a imagem, mas em simultâneo, por má consciência ou não, a verdade é que, pelo menos em Tirana, eu senti que
parece haver também um novo ímpeto nos Balcãs ocidentais. Tipo osmose, não é? Por causa da Ucrânia e da Geórgia também eles sentem que seria demasiado mau deixá-los para trás e... Exato, a grande dúvida é se o próximo alargamento será como há 20 anos, portanto será um alargamento Big Bang e a entrada de 10 novos países, ou será uma coisa mais faseada, mais comedida e de mais... quer dizer, um agora, o outro, sim. Pronto. Mas é difícil responder a essa pergunta, não tem assim uma resposta fechada. Marta, como é que se combate este discurso? Ou esta divisão? Sim, é difícil, eu acho que concordo, e também acho que o alargamento Big Bang, acho que até se combate mais com o tal alargamento mais faseado, mostrar pelo menos 2 histórias de sucesso, por exemplo, nos Balcãs o Montenegro e a leste a Moldávia. No fundo, cada país tem o seu ritmo e está em fases diferentes do processo, e esperar por todos depois atrasa muito o processo de adesão de alguns, não é? Mas acho que a forma de combater o discurso isto é um problema clássico e crónico, como disse o Helder, da União Europeia, não só nos países candidatos, mas também na Europa Ocidental, e é porque o discurso da União Europeia chega um bocadinho às elites, mas não passa das elites, não chega às populações, aos meios rurais, não é? Não chega ao cidadão comum. Isso. A mensagem da mais-valia da União Europeia, e no fundo é um bocado tentar falar com uma linguagem muito mais simplificada sobre os benefícios que estes países podem trazer, os benefícios que por exemplo, fazer o contraponto com os benefícios que o alargamento Big Bang de 2004 trouxe à União Europeia, porque trouxe bastantes benefícios em termos de crescimento económico. Exatamente. E, portanto, é trazer números, dados, evidência, não é? Sim, mas e tentar ir a esses sítios talvez menos urbanos, fazer exposições ou conferências, ou claro. Sim, mostrar os benefícios da União Europeia e o que é, e no fundo também combater a desinformação, porque há muita desinformação, não tanto na Europa Ocidental, isto é um problema mais na Europa de Leste, mas sobretudo na Europa, nos novos países candidatos. A questão da desinformação foi muito presente agora nas eleições da Moldávia e na Geórgia, mas também há uma certa desinformação mesmo no Ocidente, e portanto combater essas narrativas falsas sobre o que é a União Europeia, no fundo desmistificar o que é que significa e o que é que significa também o alargamento e os benefícios. Não sei se ainda querem responder muito rápido à pergunta praxe do nosso podcast, que é se pudessem viajar para qualquer lado sem qualquer restrição, para onde é que ia, Marta? Olha, eu acabei de fazer várias viagens. Então ficava por aí, sossegadinha. Não. O único sítio que me ocorre, sinceramente, onde me apetecia mesmo ir, era Portugal. Estou com muitas saudades de casa. E esta época de Natal começa a ficar frio e tal, e a pessoa quer voltar a casa. Sim, só voltar a casa. É a única coisa que me apetece neste momento. Helder, não é que não tenhas nada a viajar também pelos Estados Unidos e pela Albânia e tudo. Exato. Pois, eu no ano passado estive em Split, na Croácia, precisamente a assinalar o 10º aniversário da adesão à União Europeia. Agora estive na Albânia, portanto não importava nada de fazer um périplo pelos restantes países dos Balcãs Ocidentais. Por outro lado, tendo em conta os protestos pacíficos em Moçambique que têm degenerado em violência devido à repressão policial, aliás, estamos a gravar este episódio um dia depois de uma jovem manifestante ter sido atropelada por um veículo militar. Os Estados Unidos até já pediram um inquérito, não foi? Sim. À hora que estamos a gravar, ela encontra-se hospitalizada em estado grave, e por tudo isso acho que não seria má ideia ir até Moçambique. É um país incrível, mas quando estiveste lá há pouco tempo, não é? Mas em Ponta do Ouro e outras praias incríveis não se passava. Mas as pessoas já falavam de Mondlane bastante e que ia dar problemas e não sei o quê. Mas não havia. Mas foi antes das eleições. Foi. Muito obrigada à Marta e ao Helder por partilharem connosco o seu conhecimento sobre estes temas, e à Salomé Rita pelos cuidados técnicos, e também a si
por continuar a ouvir-nos todas as semanas. As reportagens do Hélder estão no site do Expresso, podem ser lá consultadas com uma fácil pesquisa pelo nome dele. E para a semana voltaremos com novos temas e novos convidados. Até breve.